Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui dar continuidade no livro de Atos, né? Que nós temos estudado ao longo desse mês. Estava ali um pouco nervoso. Aí o pessoal do louvor cantou uma música que marcou uma época da minha vida muito importante. Aí deu aquela aliviada. Lembrei do começo da minha fé. Quando a gente lembra disso, mexe um pouco com a gente, né? Vamos ao texto. É um texto bem famoso da igreja. É um texto que vai falar de Ananias e Safira. Quando o pastor Wagner passou o capítulo, né, que era o capítulo 5 para pregar, quando eu li assim de relance, eu peguei e falei, acho que eu vou pregar a segunda parte. Não é legal falar sobre pessoas que morreram, né, na igreja. Mas o Senhor, ele me incomodou de tal forma em estar trazendo esse texto, porque esse texto ele tem algumas lições tão preciosas para a vida da igreja, e a gente vê o contexto que isso serviu para a igreja primitiva. Então vamos lá, Atos 5, nós vamos ler do 1 a 11. O texto diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que você vendeu aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para atentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na no lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Amém? Esse é um tipo de texto, como eu já disse, que quando a gente lê, certamente nos causa um certo incômodo. Eu duvido que alguém leia um texto e fale, que legal, ó, 2 irmãos morreram. Causa um certo incômodo. Não é comum, acho que nunca ninguém viu isso acontecer. E vários questionamentos vêm à nossa mente, dentre os seguintes: por que Deus age de forma tão severa nesse momento e em outros momentos não? É uma pergunta válida. A gente pode ter esse tipo de questionamento. Outro questionamento: Ananias e Safira não poderia ter tido uma segunda chance? Pedro não poderia falar, pô, Ananias e Safira, vocês erraram, se arrependam. Passa isso pela nossa mente. Tem muita gente que gosta de discutir, né, pastor Neto? Ananias e Safira foram para o inferno? Tem muito fiscal, né, de céu e inferno. Como se coubesse a nós tal coisa. E um outro questionamento é, por que nós não vemos mais acontecer isso no meio do povo de Deus? Como também se todos nós tivéssemos olhos
em toda a história da igreja. E por aí vai, são vários os questionamentos quando a gente lê um texto como esse. Eu vou te dar uma notícia boa. Não será eu que vai te dar essas respostas. Até porque o próprio texto não diz. E quando o texto não diz, indica que isso não era o objetivo do autor. Porém, tem gente que acha que se esse texto fosse, por exemplo, do Antigo Testamento, seria mais fácil de engolir. Porque tem aqueles que acham que o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado esperando aqueles que ele quer fumegar, aqueles que desobedecem. E acham que o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, que é incapaz de agir com a sua ira. Outros gostam de usar aquele velho argumento, né? Antigamente era a época da lei e agora a época da graça, por isso que Deus age de formas diferentes. Isso tem bastante no meio da igreja. E todas essas formas de pensar estão equivocadas. Nós precisamos ter uma melhor compreensão de quem é Deus de fato. O autor de Hebreus, ele deixa bem claro quando ele diz, lá em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o que eu concluo com isso? Se Jesus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. E Deus é o quê? O mesmo. Porque a Trindade, ela trabalha na mesma frequência. Por isso, um dos atributos de Deus é justamente o quê? A sua imutabilidade. Porém, existe o que Pedro chama lá na sua carta de multigraça de Deus. Isso está lá em 1 Pedro 4:10. E Paulo ele vai explicar melhor o que é essa multigraça em Efésios 4:7. Quando ele fala que essa graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida repartida por Jesus Cristo. Ou seja, Deus é um Deus que é sempre o mesmo, mas que ele age das mais diversas formas ao longo da história, de acordo com a sua graça, misericórdia, justiça e poder. E aqui nesse texto que nós estamos falando, Deus ele trabalha de fato de forma única no Novo Testamento, tendo como objetivo mostrar para a sua igreja que na comunidade daqueles que foram cheios do Espírito Santo, não há espaço para mentira, fraude, enganação, hipocrisia, falcatrua e coisas como corrupção. Não há espaço para isso. Aí você deve estar pensando, mas é o que a gente mais vê por aí hoje em dia. Infelizmente. Você está certo de pensar assim. Nós não podemos fechar os olhos para o que é errado. E a pergunta de novo que fica é por que Deus não age assim com os falsos profetas ou políticos que têm usado a fé dos irmãos para enganar muitos? E a resposta que eu posso te dar é, no momento certo, Deus há de julgar essas pessoas se elas não se arrependerem. E as palavras de Jesus deixam claro que ninguém passará ileso quando ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai, sim, esses entrarão. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso está lá em Mateus 7, 21 a 23. Nesse episódio de Ananias e Safira,
O julgamento de Deus foi instantâneo e a morte foi a sentença. Porém, Deus há de julgar todas as nações, todo joelho se dobrará diante dele. Quem crê em Jesus será salvo, quem não crê será condenado. Portanto, esse acontecimento aqui, ele teve um papel didático na igreja primitiva, mostrando aos irmãos de forma clara que não dá para enganar a Deus. Podemos enganar os homens por certo tempo, mas Deus conhece o nosso interior. E nesse texto, Deus revelou a Pedro o segredo e a mentira de Ananias e Safira. Não sabemos se foi por meio de uma visão, um sonho, ou um discernimento naquele momento, ou até mesmo alguém que contou, o texto não fala sobre isso, mas Deus, por meio de Pedro, trouxe à tona toda a verdade. E qual que é o efeito positivo de tudo isso? É que Deus quer que a igreja continue a ser o baluarte da verdade e integridade, onde não há lugar para falsidade e hipocrisia. E o que levou Ananias e Safira a fazerem isso? Você pode até pensar num primeiro momento que foi só a questão do dinheiro, ou seja, eles foram levados pela ganância. Mas foi muito mais do que isso. Eles foram, infelizmente, corroídos pela inveja e pelo desejo de prestígio pessoal. Para entendermos esse contexto, nós precisamos voltar um pouquinho ao capítulo 4, a partir do versículo 32. Então nós veremos que essa narrativa, ela faz parte de 3 histórias que se completam. Então, versículo 32, capítulo 4. Nessa primeira história, nós vamos ver como era a comunidade naquela época. O texto diz assim: da multidão dos que creram, era um coração e alma. Esse texto é poético, irmão, é bem bonito, né? Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Que bonito, né? E aqui nós vemos 3 aspectos de uma igreja sadia. Qual que é o primeiro aspecto? Era uma igreja unida em pensamentos e, mais do que isso, em atitudes. O texto deixa bem claro que eles eram um só coração e uma só alma, que ninguém tinha como sua coisa alguma. Tudo eles dividiam entre si. Segundo aspecto de uma igreja sadia, a pregação era poderosa e a graça era abundante. Isso é nítido na pregação de Pedro, quando 3.000 pessoas se convertem. E não pense que era uma pregação super elaborada, era uma pregação simples. Era o testemunho da ressurreição de Jesus. E onde que estava a diferença? No poder do Espírito Santo. Terceiro aspecto, era uma igreja generosa. O Roberto Ferler falou na quarta-feira muito sobre isso. Pois eles vendiam suas propriedades para distribuir de acordo com a necessidade da comunidade. Vou falar algo, irmãos, mas não se escandalize. Era basicamente um comunismo. Né? Mas não um comunismo como ideologia. Era um comunismo genuíno, de corações cheios do Espírito Santo. Havia pureza naquela atitude. E quem se converte a Cristo e não se converte ao próximo, ainda não se converteu a Cristo, porque ainda está dentro de si.
Quem não consegue se compadecer do próximo, ainda está em si, e o evangelho não o chegou. Então, essa é a primeira história que nós vemos. Ananias e Safira faziam parte de uma comunidade unida, de pregação pujante e extremamente generosa. A segunda história que é contada está nos versículos a seguir, de número 36 e 37. Vamos ler? Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Agora o autor fala de uma personagem muito importante na igreja primitiva, que foi apelidado pelo nome Barnabé, pois o texto deixa claro que o nome dele não era esse, o nome dele era José. E o nome Barnabé condizia muito com o seu caráter, pois o significado do seu nome, você vai ver aí na sua Bíblia, era filho da consolação, ou em outras Bíblias, filho do encorajamento. O significado desse nome tem relação com a palavra grega parakletos, que caracteriza a pessoa do Espírito Santo. E o termo significa alguém para estar ao nosso lado. Portanto, Barnabé era alguém muito generoso. E ele esteve ao lado de Paulo posteriormente, quando ninguém ainda acreditava que ele era convertido. E Barnabé, mais à frente ainda, ele esteve ao lado de João Marcos, quando o próprio Paulo se recusou a levá-lo na segunda viagem missionária. Então Barnabé era aquele irmão benquisto na comunidade, estimado pela igreja, não só pela sua liderança e pregação, mas principalmente pelas suas atitudes. Lucas, o autor de Atos, de forma muito sábia, ele contrasta a vida da comunidade e de Barnabé com a atitude de Ananias e Safira. Por isso, o capítulo 5, que nós lemos essa noite, começa com uma conjunção aí na sua Bíblia, entretanto, ou porém, em algumas Bíblias. Está querendo mostrar, por um lado, a generosidade da comunidade e de Barnabé, e, por outro lado, o egoísmo de Ananias e Safira. E nessa terceira história, que é o texto que nós lemos em Atos 5, começa falando que Ananias vendeu uma propriedade e reteve uma parte do dinheiro. E o texto deixa bem claro que sua mulher Safira sabia disso. Ananias levou o dinheiro para os apóstolos como se fosse o valor total. E aqui, uma curiosidade é que o verbo reteve é idêntico para descrever a ação de Acã no Antigo Testamento, quando ele reteve parte dos despojos de Jericó que deveriam ser entregues à casa do Senhor ou destruídos. Isso está lá em Josué 7. O pecado de Acã, roubando de Deus, destruiu efetivamente a pureza de Israel. Desse modo, o seu pecado afetou a cada israelita. De igual modo, a fraude de Ananias poderia ter destruído a pureza da igreja primitiva, demonstrada pela união, pelo amor e pela harmonia. Por isso, essa história, que aparentemente caiu do nada aqui no livro de Atos, parece não ter relevância quando nós batemos o olho. Mas, pelo contrário, essa história ela teve papel fundamental na fé da igreja primitiva. E o que nós vemos com tudo isso? Comparando a história de Ananias e Safira com a de Acã. Deus sempre age nos começos, para que o povo entenda qual é o padrão a ser seguido. Foi assim na história de Acã. Assim que o povo acabara de conquistar a terra prometida. E foi assim com Ananias e Safira, no início da igreja primitiva.
logo após o derramamento do Espírito Santo sobre toda a igreja. E continuando nos versículos seguintes, 3 e 4, o apóstolo Pedro faz algumas afirmações significativas ao desvendar essa mentira. A primeira afirmação que Pedro faz é que Ananias permitiu que Satanás enchesse o seu coração. Aqui fica claro a ação de Satanás, que antes havia tentado destruir a igreja por meio da perseguição, ou seja, de fora para dentro. Agora Satanás, ele se introduz como um leão, buscando a quem possa tragar, e encontra 2 corações não vigilantes e suscetíveis a tal artimanha. Como Satanás não conseguiu destruir o trigo, ele semeou o joio. O ataque agora foi de dentro para fora. Às vezes, irmãos, nós vemos pessoas que atribuem tudo a Satanás, né? Já conheceu alguma pessoa que tudo para ela é Satanás? Assistir TV é de Satanás, tudo é Satanás. E por causa desses excessos, nós acabamos desconsiderando as ações malignas. Aí nós chegamos ao outro extremo, que são aqueles irmãos que vivem como se Satanás não existisse. E precisamos saber quem é o nosso inimigo, pois podemos passar por alguma situação em que Satanás queira nos enganar, e por isso nós precisamos estar atentos. O próprio Pedro diz lá na carta 1 Pedro 5, versículo 8 e 9, eu vou ler na NVT que o texto está melhor, a tradução. Ele diz assim: estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo. Ele não desqualifica Satanás, ele fala que é um grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta à procura de à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes, comecinho do 9, contra ele, e sejam fortes na fé. As armas para lutar contra esse inimigo está lá em Efésios 6, no relato da armadura de Deus. A segunda afirmação de Pedro, que Pedro faz, é que Ananias, ele mentiu para o Espírito. E mais à frente ele vai dizer que ele não mentiu a homens, mas ele mentiu a Deus. E aqui é um texto que é muito usado para validar a Trindade, pois Pedro põe o Espírito Santo e Deus em pé de igualdade. E mais do que isso, Pedro ele revela o âmago do pecado. Ananias mentiu ao Espírito Santo, expulsou Deus de sua vida e pecou deliberadamente. Se tem um pecado que Deus abomina, é a mentira. Quem que é o pai da mentira, irmãos? O inimigo, o diabo. Só que aqui, não é aquelas mentirinhas que você conta quando diz para alguém, fala que eu não estou. Ou quando você dá aquele migué para não ter uma indisposição social. Tudo isso é errado, irmão, e é pecado, tá? Diante de Deus. Mas aqui o pecado não é apenas uma mentira, mas é uma fraude total. Ananias e Safira é uma fraude total. Ao fazer tal ação, é como se eles estivessem falando que o ato de bondade deles foi promovido pelo Espírito Santo. E aí está o grande problema: atribuir a Deus uma obra que é de Satanás. Ananias, ele age como se Deus não conhecesse as transações diárias da igreja e ignorasse a sua fraude. Igreja, Deus conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe o que nós fazemos e por que deixamos de fazer.
Diante de Deus nada passa, Ele vê tudo. Ele sabe como você está hoje, como está a sua fé, o que você tem passado, o que você tem sofrido e os pecados que você tem se enrolado. Deus sabe de tudo isso. Ananias mentiu para o Espírito Santo. Ele não mentiu por uma força. Ele mentiu para uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Não é uma força como os testemunhos de Jeová afirmam. O Espírito Santo, ele sente, o Espírito Santo, ele ora. O Espírito Santo acabara de ser derramado no dia de Pentecoste. Aquela comunidade mentiu para uma igreja que acabara de ser cheia do Espírito Santo. Está entendendo a gravidade de tal pecado? E a pergunta que fica para nós é a seguinte: temos nos enchido do Espírito Santo ou temos vivido uma fé vazia? Quando cremos, recebemos o Espírito Santo na nossa vida. Só que nós precisamos constantemente ter uma vida de adoração, devoção e santificação para vivermos cada dia mais cheios dele. Ser cheio do Espírito nada mais é do que ser cheio de Deus. Você já deve ter conversado com uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Fala a verdade. Não é diferente? Não é sal? Não é luz? Não faz diferença na sua vida? Às vezes, só de conversar com essa pessoa, seu dia melhora. Pode ser que nessa manhã, e não se sinta constrangido por isso. Quantas vezes eu não cheguei assim? Quantas vezes os pastores não chegam assim? Todos nós passamos por isso. Pode ser que essa manhã você chegou vazio de Deus. Porque você parou de fazer os seus devocionais. Você já não ora como antes. Talvez você já nem tenha mais prazer de estar na igreja. Talvez você esteja envolvido em pecados. Mas eu quero te falar algo. Deus quer te encher dele essa manhã. Da presença do Espírito Santo na sua vida. Se ele já mora em você, talvez ele tenha ficado triste, pois não tem sido prioridade na sua vida. Hoje é dia de renovação das suas forças. Mas se você ainda não creu em Jesus como seu Salvador, ele quer fazer morada no seu coração hoje. Basta você aceitá-lo como o Senhor da sua vida de agora em diante. Amém? A terceira afirmação que Pedro faz é que a propriedade era de Ananias e ele não precisava vender, ou se vendesse ele poderia dar só a metade. Bastava ser sincero, não teria problema. Parece até é uma atitude burra, né? O negócio era dele, ele vendeu, mentiu e morreu, sendo que ele poderia vender, ficar com o dinheiro, ele poderia vender e dar metade, avisando que, estou só dando a metade porque eu só posso dar a metade. Os apóstolos, fica bem claro que eles não obrigaram ninguém a fazer isso. As pessoas, elas davam de bom coração. E Deus, ele ama quem dá com alegria. Lideranças que respeitam a liberdade e a consciência dos irmãos tendem a ser mais produtivas. Irmãos que entendem o que é liberdade cristã. A liberdade cristã não é para dar ocasião à carne, mas é uma liberdade baseada na palavra de Deus. Então, irmãos que entendem o que é liberdade cristã e têm uma consciência madura, não vivem perguntando toda hora o que pode e o que não pode fazer. Então, Ananias não precisava fazer isso, mas fez porque era um hipócrita. E a palavra hipócrita, como muita gente sabe, vem do teatro grego, né? O ator grego, ele usava uma máscara para representar uma personagem. E Ananias queria passar uma imagem de piedoso, sendo que ele não era piedoso.
Infelizmente, como tem pessoas assim no meio da igreja, pessoas que nos seus lares são uma coisa e na igreja são outra. Que quer passar uma imagem de bonzinho na igreja, mas em casa é um carrasco. Que quando está com o microfone se transforma. Que gosta de postar uma foto para mostrar o que faz, e nada contra isso, também posto. E pode postar. Mas Deus, ele conhece a intenção do coração. Pessoas que gostam de ser bajuladas. Pessoas que fazem 1000 coisas na igreja, mas relacionamento com Deus não existe. Jesus advertiu para não sermos como os fariseus, que são sepulcros caiados, ou seja, bonitos por fora, mas por dentro podres. Deus não se relaciona com máscaras. Deus se relaciona com pessoas. Deus julgou Ananias e Pedro proferiu a sentença. Ananias caiu morto e houve grande temor na igreja. Por fim, Safira chega 3 horas depois, né? Tem um pessoal que brinca que ela estava gastando a outra parte do dinheiro. Piada infeliz, né, irmão? Ninguém sabe, todo mundo sabe que, né, mulher não gasta assim. Por fim, Safira chegou 3 horas depois sem saber do que havia acontecido. E Pedro a questiona sobre o ocorrido. E ela confirma a mentira. Ou seja, ela não era inocente. Ela compactuou com a fraude e foi sentenciada à morte imediata. Safira, ela poderia ter trazido o seu marido à tona para não cometer tal pecado. Mas ela concordou com o erro. E aqui fica uma lição muito importante de nós nos mantermos firmes na fé e na nossa integridade. Mesmo quando nós vemos alguém da nossa família fazendo algo que não agrada a Deus, nós não podemos passar pano para o erro, irmão. Não podemos compactuar com o pecado, mas, se possível, nós devemos confrontar tal pessoa e exortá-la para que ela se arrependa. Tanto após a morte de Ananias, como após a morte de Safira, o texto termina dizendo que veio grande temor sobre todos. No versículo 10, no 11, quer dizer, diz que sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar deste acontecimento. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele destaca o seguinte, que é nesta narrativa que a palavra igreja aparece pela primeira vez em Atos. Jesus prometeu edificar a sua igreja e garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Na morte de Ananias e Safira, há sem dúvida um ato de julgamento de Deus. Aí o pastor questiona, Ananias e Safira perderam-se para sempre? Ou, à semelhança do caso de Corinto, houve apenas a destruição da carne a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor? Somente Deus sabe. Entretanto, o pastor continua, o apóstolo Paulo nos adverte, o Senhor conhece quem pertence a ele, e todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. 2 Timóteo 2,19. E para encerrar de vez, quero deixar algo para os irmãos. Se você tem vivido uma mentira na sua vida, eu quero que nessa manhã, pelo poder do Espírito Santo, trazer a luz do Evangelho sobre a sua vida, para dissipar todas essas trevas. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só o poder do Evangelho é capaz de vencer toda mentira. Efésios 4:25, e aqui é para a gente ficar como conselho se a gente não está conseguindo deixar a mentira. Paulo fala, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo,
porque somos membros do mesmo corpo. Amém? Que a igreja, que nós como igreja sejamos maduros para deixar toda mentira que tem nos embaraçado ao longo do nosso caminho. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor é bom e pela tua verdade, Pai. Obrigado porque o Senhor trouxe a luz do Evangelho para a nossa vida. Porém, às vezes a gente se enrola em algumas mentiras na nossa vida. Que o Teu Espírito Santo venha agir, Senhor, em conformidade com cada coração, de acordo com a Sua graça que é repartida a todos, Pai. E que venha nos convencer, Pai, dessa mentira e nos trazer à tona a verdade. Venha trazer à nossa consciência a realidade, Pai. Que possamos ser uma igreja santificada, Senhor, uma igreja firmada na verdade, uma igreja íntegra que Te agrada e que se santifica em nome de Jesus, Pai. Eu Te agradeço por essa mensagem, por essa palavra e pela vida da Tua igreja e da liderança dessa igreja. Amém.